Gabi, o que você está fazendo? Estou preparando o próximo lançamento. Seja muito bem-vinda às nossas 43 perguntas do Bora Vender na Internet. Obrigada. Animada? Muito. Bora? Bora. Gabi, o que nunca falta em um lançamento de Gabi sabe? Pesquisa, métrica, análise, para a gente pensar estrategicamente, conhecendo qual que é o público que a gente está trabalhando. Você é uma pessoa que vem da tecnologia. Como é que foi essa transição para o digital? Você sabe que eu vim da tecnologia, só que a minha transição não tem necessariamente a ver com carreira, com essa parte técnica, sabe? Tem muito a ver com o que eu estava vivendo, sim, na época, mas tem mais a ver com a maternidade. Eu estava trabalhando no mercado de tecnologia, com o que eu sempre sonhei, né? Eu achei que era isso que eu ia trabalhar pro resto da vida, e eu fui caminhando a minha carreira, virei cientista da computação, engenheiro de software, análise de negócio, gerente de projeto, estava indo super bem. E tinha conseguido um projeto que eu queria muito, estava trabalhando pra caramba, até que um dia eu cheguei em casa e eu percebi que eu tinha perdido várias coisas da vida do meu filho. E aí foi a minha primeira grande transição, assim, da vida. Foi buscar alguma coisa que eu tivesse mais tempo com ele, sabe? Falando em tempo, como é que é o seu dia a dia como empreendedora digital? Hoje, meu dia a dia, assim, eu acabo tendo muita viagem, né? Então, depende um pouco. Mas dia a dia, acordo, eu gosto de marcar reunião bem cedinho, porque eu já começo, eu gosto muito de movimento. Então, eu marco reunião 7h30 da manhã, a galera que quase morre comigo. E aí, meu dia desembola a partir daí. Eu tomo meu banho, depois eu gosto de secar meu cabelo no sol, tanto que eu tô sempre coradinha. Seco meu cabelo no sol, às vezes até em reunião. Faço minhas reuniões, a maioria de casa. Levo meu filho na escola, busco meu filho na escola, sempre que eu posso, sempre que eu não estou viajando. E é basicamente assim. Me conta uma coisa, qual é a característica mais importante que você acredita que te fez chegar até aqui? Acho que resiliência, sabe? De não desistir, tá sempre... E eu acho que isso foi me moldando, assim. Eu fui sendo moldada pela vida para ser resiliente. Acho que talvez por ser mulher, não sei. Eu também venho do mercado muito masculino, que é de TI. Então, eu acho que resiliência foi um negócio que eu fui apanhando para ser resiliente e isso acabou virando um superpoder. Se você não trabalhasse hoje com digital, o que você estaria fazendo da vida? Eu provavelmente ia estar tentando trabalhar com digital. Eu estar no processo. Qual conselho você dá a quem quer começar no digital hoje? Quem quer começar com digital hoje, eu acho que tem que não pensar demais, sabe? E fazer, e também não entender que você precisa fazer um mergulho de fé para... Deixa eu passar por aqui. Dar um mergulho de fé para começar a trabalhar com digital. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar, eu estava CLT ainda. E eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Trabalhava, e como era um negócio que eu queria demais, eu trabalhava feliz no domingo de manhã. Eu queria muito fazer aquilo acontecer. Então não precisa ser um negócio assim, nossa, eu vou fazer um mergulho de fé, vou largar a minha carreira para poder começar no digital. Então eu acho que é não pensar muito e ir lá e fazer. Faz rápido, erra rápido para consertar rápido, eu sempre falo isso. Qual que é a maior lição que a maternidade te deu? Olhar para dentro. Escutar o que tem aqui dentro, o que eu acredito. Porque quando vem de dentro, tem uma força diferente. Quando eu estava amamentando meu filho, e com 3 meses ele resolveu, né, ele teve confusão de bicos e estava querendo desmamar, e foi a primeira vez que eu tive um contato muito forte com a minha intuição, de o que eu realmente acredito, não o que o médico está falando, o que as pessoas estão falando, o que eu acredito que eu tenho que fazer agora. Então eu fiquei madrugadas, e não é que foi fácil, mas eu fiquei madrugadas acordada até conseguir fazer com que ele voltasse a mamar no peito, porque essa força veio de dentro. Então eu aprendi a escutar essa força a partir da maternidade. Qual que é o seu filme favorito? Você sabe que eu não sou muito chegada em filme? Eu sou muito inquieta. Então, esse negócio de ir pro cinema, chegar de tarde, tá dia e sair de noite, uma sensação de perda de tempo danada. Mas assim, e depois que eu fui mãe, eu comecei a valorizar filme e cinema, que é um tempo sentada. Então eu só gosto de filme por causa disso. Então, meio que tanto faz. Agora, eu gosto de filme de super-herói. E série? Tem alguma série que você gosta muito? Série, eu tenho um problema que se eu começo a ver, eu não consigo parar de ver. Então eu evito. Se você tivesse que ser uma pessoa, quem você seria? Acho que eu mesma, só que na minha melhor versão. Eu tentaria buscar ser cada vez melhor. Se você tivesse que ser um expoente do mercado digital, quem você seria?
Você sabe que posso falar duas pessoas que eu mais admiro no mercado digital, e é engraçado que é meio contra-intuitivo e vai ficar parecendo que é puxação de saco. É o Jota e o Matheus, porque eles criaram um império a partir de uma coisa que ninguém falava, ninguém sabia, ninguém imaginava, e eles acreditaram naquilo e foram e mudaram a vida, mudam, né, todos os dias a vida de muita gente. Qual é o nome do mercado digital que você mais admira? Os dois. Com quem você nunca trabalhou ou colaborou no mercado digital, mas gostaria? Acho que tanta gente. Eu sou estrategista, né? Então eu gosto de trabalhar com os experts diferentes. Eu já trabalhei em mais de 30 nichos. E sempre que eu tenho a oportunidade de atuar e colocar minha mão em algum lançamento, alguma estratégia diferente, e ver ali, sabe, o poder do meu trabalho, de eu fazer alguns ajustes e mudar o resultado. Eu acho que o Wendel eu gostaria de trabalhar. É um nome que eu gostaria de trabalhar. Qual ideia, em termos de estratégia de vendas, você gostaria que fosse sua? Engraçado, eu não tenho muito isso de querer que a ideia fosse minha, não. Eu entendo que as ideias estão aí para a gente aprender com elas e usar como ferramenta. E eu gosto muito disso, de entender cada uma das ideias das pessoas que foram surgindo e usar isso da melhor forma possível, sabe? Usar de forma estratégica para aquele meu momento, para aquele meu cliente. Então eu não faço questão assim de ser dona da ideia, não. Qual estratégia aplicada que te surpreendeu ao longo da sua carreira? Eu sou muito pé no chão, então é muito difícil que alguma coisa me surpreenda do tipo assim, tomei um susto. Às vezes não, toda vez que eu vou colocar alguma estratégia em prática, eu vou testando e validando e indo passo a passo, sabe? Para entender quais passos, qual que vai ser o próximo passo e lendo as métricas. Então dificilmente eu vejo alguma coisa e tomo um susto. Eu vou vendo as coisas acontecendo ali dia a dia. E qual foi aquela estratégia em que você apostou muita ficha e deu errado? Você sabe que não é nem estratégia, eu já postei muita ficha, não foram nem muitas fichas não, mas é um negócio que eu vejo muitas pessoas apostando, e foi uma coisa que eu já cometi o erro de achar que grandes audiências de grandes influenciadores vão gerar grandes resultados. E não necessariamente, porque uma coisa é audiência, outra coisa é autoridade, são coisas completamente diferentes. Às vezes você tem uma audiência grande, você tem muitos seguidores, mas as pessoas não te enxergam como autoridade para te ensinar, para que você ensine ao determinado assunto. Então, apostar em grandes audiências é um negócio que é perigoso. Qual é o maior ensinamento que você já deu a alguém? Qual o maior ensinamento que eu já dei para alguém? Eu já tive um feedback de algumas pessoas a partir do faz rápido, erra rápido para consertar rápido, que é uma frase que eu falo muito, que é tipo, pensa demais não, vai lá, executa e faz. E o que está te impedindo, sabe? Executa. Por que é que você não está fazendo? As ideias estão aí, você está sentindo, você sente que tem alguma coisa aí dentro para sair e você não faz. O que está te impedindo? Faz. E qual é a maior lição aprendida? Minha lição aprendida? Engraçado que é essa. Que eu aprendi vivendo no mercado, sabe? É um mercado de muita velocidade, que a gente precisa testar as coisas, que a gente precisa executar as coisas. E eu sou um perfil um pouco mais perfeccionista, que eu tenho que ficar o tempo inteiro me policiando para não querer chegar na ideia perfeita e passar o tempo daquela ideia. O que é a coisa que ninguém deveria fazer para começar bem no digital? Ninguém devia fazer para começar bem no digital? Acho que esperar demais, pensar demais. E qual é a sua rede social favorita? Acho que Instagram. Eu já gostei muito de Facebook, de comunidade, engraçado, comunidade de Facebook. A gente consegue gerar muita conexão, né? A gente se conecta muito com as pessoas, mas atualmente é Instagram. Qual é a rede social que mais trouxe resultados para o seu negócio digital? Em volume, provavelmente Instagram. Apesar do YouTube trazer muita gente qualificada, Instagram. Se você tivesse que escolher apenas um canal de mídia para investir, qual seria? Engraçado, acho que seria YouTube, viu? Assim, pensando no médio e longo prazo, o YouTube ele traz mais gente qualificada. E ele tende a ser mais... Ele tende a se manter. O Instagram, se você para de produzir conteúdo, isso vai meio morrendo. O YouTube, ele fica. Então, acho que seria o YouTube. Falando em conteúdo, criar conteúdo é uma obrigação para vender no digital? É uma obrigação. Ter um blog ainda vale a pena? Vale, só que a gente tem que tomar cuidado muito com o desvio de foco.
porque às vezes você quer fazer tudo, quer abraçar o mundo com as pernas e não faz nada direito, ou faz tudo pela meia boca e fica querendo fazer blog, canal do YouTube, Instagram e tudo, e não faz nada. Um conselho para se dar bem em vendas para o perpétuo. Para se dar bem no perpétuo, você ter uma oferta validada e você fazer teste. Para perpétuo tem que fazer teste, tem que estar sempre rodando e não assumir que deu errado. Entender que talvez pelo volume, se você começa a fazer tráfego, você não tem um volume muito grande, dificilmente você vai conseguir ter uma resposta muito rápida. Então persistir um pouco mais e rodar os testes. E para produtos de lançamento? Lançamento é minha paixão, né? Até para perpétuo eu gosto de começar com lançamento para ter métrica, sabe? Então, às vezes eu começo com lançamento para poder rodar meu perpétuo, que aí eu tenho ali uma massa de dados, um volume de dados suficiente para eu conseguir tirar alguma conclusão, para aí, assim, conseguir começar a rodar meu perpétuo já com mais métricas, com mais dados, com mais informação. Agora, qual que era a pergunta sobre o lançamento? Qual deles você prefere? Produtos de lançamento ou perpétuo? Ai, eu acho que os dois juntos, né? Mas eu sempre gosto de começar com o lançamento. O segredo é sempre juntar as estratégias no momento adequado. Tem, inclusive, algumas métricas que a gente consegue olhar para saber se é um produto mais adequado para perpétuo ou mais adequado para lançamento. Qual deles você prefere? Orgânico ou pago? Os dois juntos. Qual te trouxe mais resultados? Os dois juntos é difícil da gente conseguir isolar. O que você nunca fez em suas campanhas, mas gostaria? Eu acho que tráfego do offline. Então, propaganda, outdoor, isso daí eu ainda não fiz. Propaganda no cinema, sabe? Eu queria montar alguma estratégia assim que misturasse essas coisas. Às vezes alguma intervenção física na rua, igual a Anitta fez com algumas coisas na rua na época do checkmate. Acho que seria uma coisa que eu gostaria de fazer. Em uma semana comum, quantas horas você trabalha por dia? Não, 24 horas. Eu não paro de trabalhar um segundo, o tempo inteiro pensando em trabalho. Mas não é ruim, não. Eu gosto. Me conta uma coisa. Você disse uma vez que estratégia de lançamento é como uma caixa de ferramentas. Por quê? A gente tem que entender que a gente, né, eu enquanto estrategista, enquanto backstage de um lançamento que está lançando outras pessoas, está por trás, um superpoder que eu acho é a empatia. Então, não só ter empatia pela audiência, que eu falo, inclusive, tem técnica para ter empatia, né, que é pesquisa, tem empatia pelas pessoas que estão trabalhando com a gente, tem empatia pelo próprio expert. E cada expert tem uma característica diferente, tem um perfil diferente, às vezes é muito de live, às vezes não é, às vezes é uma audiência que está preparada para uma oferta, às vezes não está. Então, a gente entender que eu tenho pessoas, né, eu tenho o expert, que é uma pessoa que vai atingir e vai impactar a vida de outras pessoas, a gente tem essa caixa de ferramentas que são as estratégias de venda, seja lançamento, seja perpétuo, seja as várias formas de lançamento. Eu tenho uma caixa de ferramentas que eu posso usar cada uma dessas ferramentas no momento certo. E eu tenho que usar esse superpoder da empatia para entender qual que é esse momento de qual ferramenta que eu vou usar, sabe? E empatia não é só uma coisa bonita, não. Tem técnica para isso. Tem um tanto de coisa que a gente faz para poder ter essa análise de dados, para ter essas informações, para a gente saber quando usar cada uma das ferramentas. Perfeito. Se você tivesse que assistir a essas 43 perguntas com alguém do mercado digital, com quem seria? Acho que seria com a Regiane Toigo. Quais 3 palavras melhor descrevem Gabi Salles? Conexão, profundidade e resiliência. Qual é o próximo grande desafio da sua carreira? Nossa, eu acho que esse lançamento que eu tô já é um grande desafio. Um passo de cada vez e as coisas vão se apresentando na minha vida em geral. Qual é o seu hobby predileto? Meu hobby predileto? Nossa, eu acho que é mergulhar nas pessoas. Me conectar com elas, entender o que elas estão vivendo. Engraçado, porque isso não é hobby, né? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Meu hobby predileto, já sei. Qualquer coisa fora. Na natureza, mar, andar de stand-up paddle. De preferência com meu filho, adoro andar de stand-up paddle com ele. Tudo que me conecte com o fora, sabe? Com montanha, com natureza, com mar, com areia. Amo. Você já tem uma história, né, com o Fire e com o On Fire. Qual é o seu maior aprendizado lá? Tanto que eu gosto de gente. Engraçado, eu comecei a produzir conteúdo tem pouco tempo. Mas quando eu tive a oportunidade de me conectar com gente, ter
falando com as pessoas, né? Tá no palco e ter gente, os olhinhos reagindo e fazendo assim, e às vezes se inspirando por alguma história que eu contei. Teve inclusive um evento, né, uma situação que ficou claro para mim que o fato de eu ser mulher, as mulheres foram se aproximando do palco e se conectando comigo, e ficou muito forte para mim uma coisa que se ela consegue, eu também consigo. Então me deu cada vez mais força para querer produzir mais conteúdo, para querer estar mais em contato com as pessoas e mostrar mais o meu trabalho. Super inspirador. Como você escolhe os melhores especialistas do mercado? Como que eu escolho um bom especialista? Tem que lembrar que é gente, né? Então não tem muito assim uma métrica, uma coisa. Mas eu gosto de... A primeira coisa que eu olho, antes de qualquer coisa, a audiência acaba sendo importante para o momento que eu tô, né, de carreira. Às vezes, lá atrás, eu preferia não trabalhar com audiência, eu preferia trabalhar com autoridade, ainda que não tivesse audiência. E a autoridade. Então, uma pessoa que eu sei que tem alguma coisa para ensinar. Só que tem uma coisa muito minha também. Isso é importante, audiência e autoridade, pensando num expert que faça sentido, né? E algumas métricas. Eu tenho várias métricas que eu olho. Mas para mim também tem que ser gostoso, tem que ser alguém que eu me conecte, sabe? Porque a gente trabalhar no mercado, a gente fica muito próximo do expert. Então tem que fluir, a relação tem que fluir. Escreve para mim no quadro, qual é o seu lugar predileto na Terra? Engraçado, nada a ver com o mercado digital, né? Um lugar que eu me conecto é meio oásis, assim. Que é uma praia, Fundão. Qual cidade mais te encanta na Terra? Eu ainda tô procurando essa cidade e eu sinto que eu vou morar lá. E eu tô buscando, é uma coisa que eu racionalmente, intencionalmente busco uma cidade que eu vou morar. Qual talento você gostaria de ter e não tem? Eu acho que desenvolver os que eu já tenho já tá de bom tamanho. Qual o seu livro predileto? Meu livro predileto. Engraçado que eu não sou uma pessoa de hábito de leitura, assim, tipo, eu tô aqui de boas, vou deitar na rede, eu acho lindo, inclusive. Vou deitar na rede e vou ler um livro. Eu geralmente, quando eu leio, eu tô buscando informação. Então, eu sou muito de estudar, muito de profundidade, de estudar, de buscar informação. Então, os meus livros geralmente são livros mais técnicos. Então, os do Bert Hellinger, por exemplo, de constelação familiar, me ajudaram muito a enxergar a vida de outra forma e até no meu processo de autoconhecimento, quando eu tive um burnout, e eu comecei a buscar muita informação para poder sair daquilo e entender ali as leis do amor, né? As leis sistêmicas, o livro dele me ajudou muito. Uma dica para criar conexão com seus clientes resumida em uma palavra. Escuta. Qual é a maior meta da Gabi Salles? Última pergunta. Maior meta? Eu acho que é ser cada vez mais eu mesma, porque quando eu me encontro, eu tô plena, e ter a minha família perto, agregar a vida das outras pessoas, unir as pessoas que eu amo, gerar movimento. Eu gosto muito de gerar movimento. Muito obrigado, Gabi. Obrigada, eu que agradeço.